Bom dia, pessoal. Hoje, pessoal, é o primeiro vídeo que eu gravo e que eu não vou ter vergonha de dizer para vocês. É o dia que provavelmente eu estou com mais medo na minha vida. E por quê, pessoal? Eu estou aqui talvez no cantinho mais mal assombrado de todo o estado do Ceará. Eu estou no casarão da Água Verde aqui em Guaiúba. Aí você pode dizer assim, cara, que medroso que você é. Mas vocês vão perceber, pessoal, que nessa casa ela desperta diversos medos em você. Por exemplo, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que o casarão da Água Verde aqui na Pacatuba é um dos mais mal assombrados que existe. E por quê? Há diversos relatos, pessoal, de terem ouvido gritos, de terem ouvido uivados aqui, de ter gente sido morta, muito embora não tenha sido encontrado até agora. Mas quando a gente pesquisa na internet, a gente verifica que tudo aqui parece ser mal assombrado, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeiro que é um casarão muito antigo, tem no mínimo 130 anos. E por ter essa idade toda, pessoal, vocês vão perceber que tem coisas aqui bastante diferentes. Por quê? Aqui você vai encontrar marcas de fogo, você vai encontrar marcas de sangue, e vários locais dentro dessa casa que ninguém sabe explicar até hoje, de mais de 30 anos, mais de 130 anos. Por que foi feito? Por que foi feito cômodos tão baixos, tão estreitos? Tão escuros, tão nebulosos? Sem falar, pessoal, que por ser uma casa já, que é o que consta, tem cerca de 15 anos da última reforma, ela já caiu aqui, ó, como vocês estão vendo, uma parte, então ela pode desabar, né? Esse é um dos medos. Dizem que aqui tem espíritos malignos. Haja visto as pessoas que moraram aqui terem dito que já viram ou ouviram alguma coisa e por isso não ficaram nessa casa. O senhor Durval, um dos últimos donos dessa casa, não se sabe explicar direito o que foi que aconteceu com ele. E aqui, pessoal, tá aqui os locais que eu estava falando. Não se consegue dizer ao certo para que foi criado esses cômodos aqui, ó. Dizem que colocavam pessoas aqui. Dizem que
eram pessoas deficientes que se escondiam da sociedade. Mas tudo especulação. Não se consegue dizer direito o que foi que aconteceu. Uma casa enorme, com vários compartimentos estranhos, com cerca de mais de 130 anos. Muito tenebroso, pessoal. Ali tem um outro vão que eu não vou conseguir ir lá porque tenho medo dessa parte aqui, como vocês podem ver. Deixa eu ir mais aqui. Tá aberto aqui e esse vão aqui ele pode cair, né? Então não vou arriscar não, ir até ali. Mas olha que interessante aqui a arquitetura dessa casa. Bem diferente da maioria. Olha só. E aí, pessoal, falando aqui dos meus medos, a gente tem medo de encontrar alguém aqui, né? Algum malfazejo, como diria minha mãe. Ou alguma pessoa precisando de ajuda, mas como a gente não conhece, então você vai com muito medo. O outro medo é de tudo isso aqui desabar. E o medo principal das pessoas aqui, da maioria das pessoas que vêm aqui, ou que já vieram, é de encontrar algum espírito ruim. Principalmente nesses dois horários, pessoal. O horário de meio-dia, 12 horas, e o horário das 6 da noite, que é onde a vizinhança diz que já ouviu gritos, já viu vultos. Inclusive tem um jornal aqui, um dos maiores jornais aqui do estado, já fotografou aqui na janela um vulto. Vocês podem pesquisar aí. E não se sabe explicar até hoje o que foi que aconteceu, né? O que era, porque já que não tem morador e as pessoas já tinham entrado aqui e não havia ninguém nessa casa. Olha só, mais cômodos aqui. Isso aqui provavelmente era um armário, né? Então dá para se explicar bem. Mas os outros não. Isso aqui, por exemplo, dá até medo de ir ali. Uma espécie de calabouço. Bem estranho, pessoal, bem estranho. Um morcego ali. Ainda tem esse risco também, né? Esse medo aqui de um morcego desse aqui bater em você, cegar. Então tá aqui, pessoal. Quem gostou de ver e admira o meu risco aqui, porque eu confesso que tô com muito medo, né, dessas coisas que eu já falei. Dá o like, compartilha, segue aí, que com certeza eu vou trazer mais.